Olá, raizeiros e raizeiras. O que era para eu falar mesmo? Só isso mesmo, vó. Este é o segundo vídeo da saga sobre os cálculos da aposentadoria pelas regras da nova reforma da Previdência 2019. E estamos fazendo alguns estudos de caso, e o primeiro estudo de caso foi o da Joana. Na última aula nós vimos quando que a Joana poderia se aposentar pelas regras da nova reforma da Previdência. Mas ficou uma dúvida no ar. Quanto ela receberia? E qual seria o desconto do INSS no salário dela? Você não sabe essa resposta? Veja este vídeo. Fica até o final do vídeo. Por quê? Por que mesmo? Porque no final deste vídeo teremos algumas informações extra. Fique até o final. Roda a vinheta. Se você não assistiu o último vídeo, veja aqui. Bom, para a gente começar a aula de hoje, a gente precisa completar o problema da aula passada. Porque na aula passada nós só falamos algumas informações de tempo de contribuição e idade da Joana. E agora, para que a gente consiga calcular o benefício e o desconto de alíquota, a gente precisa saber quanto que a Joana ganha e quanto ela ganhava antes, beleza? Mas, antes de qualquer coisa, uma coisa precisa ficar bem clara. Qualquer coisa, uma coisa. Enfim, então uma coisa que você precisa saber antes de tudo. O cálculo que a gente vai fazer hoje é um benefício estimado, ou seja, se fosse considerar apenas os salários que ela teve até agora e também sem considerar a inflação. Por que não vamos considerar a inflação? Porque nós precisaríamos saber a inflação dos próximos anos até a Joana se aposentar. Então, como nós não sabemos isso, porque nós não temos uma bola de cristal, então nós vamos calcular desconsiderando a inflação. Por isso é um cálculo apenas estimado. Não significa que com estes salários que vamos falar, a Joana teria exatamente este benefício que vamos calcular. Mas o cálculo de hoje é só para você saber como é feito o cálculo, beleza? Vamos supor que a Joana ganha R$ 1.500 por mês, mas que ela começou ganhando R$ 800 e ela ganhou R$ 800 por 5 anos e meio, beleza? Depois ela passou a ganhar R$ 1.000 por 8 anos. E agora, nos últimos anos, de lá para cá, ela ganha R$ 1.500. Bom, para começar, vamos entender a diferença da regra atual para a nova regra da Previdência. O cálculo do benefício pela regra atual é feito da seguinte forma. E para o cálculo você pega os maiores salários, 80% deles, beleza? Ou seja, os 20% dos menores salários sai fora do cálculo, tá bom? Então, os salários mais baixos que a pessoa tivesse não seriam considerados no cálculo. E o que fazemos com estes valores, esse 80%? Nós pegamos estes salários, que são os maiores, e calculamos a média aritmética. E como que é a nova regra? Bom, a nova regra não é mais 80% dos maiores salários, e sim todos os salários. Todos os salários serão considerados para fazer a média de salários e encontrar o benefício. Olha só, todos os salários? Isso aí não diminui o salário, não? Bom, na prática, o que isso significa? Que se você tira os menores salários e calcula apenas com os maiores salários, o benefício, a média de benefício daria muito maior. Se você considera os menores salários e os mais altos salários, você terá um benefício menor. O que é a média aritmética? É você pegar estes salários, somá-los todos e dividir pelo tempo de ganho de cada um. Então, por exemplo, se fosse a média do salário de um ano, nós pegaríamos o salário do primeiro mês, o salário do segundo mês, do terceiro, do quarto, do quinto, até o 12º mês e dividiríamos por 12. Somaríamos os 12 salários e dividiríamos por 12. Só que a gente está falando, até o momento, de 20 anos da carreira da Joana. Se eu pegar e for colocar mês a mês de 20 anos, vai ser bem gigante esta conta, não é? Então, para facilitar isso, o que a gente vai fazer? A gente pega o valor do salário e multiplica pela quantidade de tempo, que no caso aqui a gente pode considerar anos, beleza? Bom, vamos supor ainda que a Joana vai continuar ganhando o último salário dela até ela se aposentar, porque nós não temos como prever quanto que a Joana vai ganhar nos próximos anos, certo? Teoricamente, vamos supor isso, que ela vai continuar ganhando R$ 1.500. Então, ela ganhou R$ 800 por 5 anos e meio. Ela ganhou R$ 1.000 por 8 anos. E R$ 1.500 a gente vai calcular por quantos anos? Até o momento tem 6 anos e meio, concorda? Porque a Joana trabalhou, pelo que vimos na aula passada, 20 anos. Se ela trabalhou por 20 anos e nós tirarmos 5 anos e meio de R$ 800 e também tirarmos os 8 anos de R$ 1.000, sobram 6 anos e meio.
Só que nós não vamos calcular até o momento, nós queremos até o momento da aposentadoria. E pela última aula nós vimos que a melhor proposta que a Joana tem é de trabalhar mais 20 anos. Então, vão ser 26 anos e meio de R$ 1.500, por causa dos 6 anos e meio de antes, mais os próximos 20 anos. Então, 26 anos e meio. Show? Então, pela nova regra, como que nós calcularíamos o benefício da Joana com as informações que acabamos de falar? Bom, nós colocaríamos aí, primeiramente, R$ 800 vezes o tempo. Quanto tempo? 5 anos e meio. Então, 800 vezes 5,5. Mais R$ 1.000 vezes 8, por causa dos 8 anos. Mais R$ 1.500 vezes 26 anos e meio, ou seja, 26,5. Sobre o quê? Sobre todo o tempo de contribuição. Que, como ela já tinha trabalhado 20 anos, mais os 20 anos até a aposentadoria, 40 anos. Então, todo o tempo de contribuição da Joana seria de 40 anos. Bom, este cálculo aí, desconsiderando a inflação, beleza? Nós teríamos um benefício de R$ 1.303,75. Então, por este cálculo, desconsiderando a inflação, e se a Joana ganhasse exatamente estes salários, conforme a gente disse, o benefício dela seria de R$ 1.303,75. Isso significa que a Joana receberia por mês, na aposentadoria, R$ 1.303,75? Não necessariamente. Porque o tempo de contribuição influencia na porcentagem do benefício que você vai ganhar. Bom, e o que a nova regra diz? Se você contribuir com 20 anos para a aposentadoria, você terá direito a 60% do seu benefício. Se a Joana trabalhasse apenas 20 anos, ela teria direito a 60% dos R$ 1.303,75. Como que eu calculo isso? Pego o benefício e multiplico por 0,6, que é a mesma coisa que 60%. Então, a Joana receberia R$ 782,25 por mês. A nova regra diz que essa porcentagem sobe 2 pontos percentuais a cada ano de contribuição a partir dos 20 anos. Então, se 20 anos é 60%, 21 anos seria 62%. 22 anos seria 64% e assim sucessivamente. Se a Joana contribuísse com o mínimo do tempo de contribuição de 3 regras de transição que nós vimos na aula passada, que era de 30 anos para mulheres, ela receberia 80% do benefício, ou seja, R$ 1.303,75 vezes 0,8, que dá R$ 1.043, beleza? E se a Joana fosse um homem? Qual era o tempo mínimo de contribuição que nós vimos na aula passada? 35 anos. Isso resultaria em 90% do benefício, que é a mesma coisa que R$ 1.303,75 vezes 0,9, que dá R$ 1.173,37, beleza? Bom, se a gente analisar dessa forma e subindo 2 pontos percentuais a cada ano, quanto tempo de contribuição você precisa ter para ter 100% do benefício? 40 anos. Ou seja, se você contribuir 40 anos, você terá direito a 100% do benefício. No caso da Joana, bateu 40 anos pelo nosso cálculo da aula passada. Então, ela receberia 100% do benefício, R$ 1.303,75. Tá joia? Mas, Aline, se a pessoa trabalhar 41 anos, ela vai receber 102%? Não. 100% para em 40 anos e continua por quanto tempo de contribuição você for trabalhar. Beleza? 100% é o máximo que você pode receber. E quem ganha um salário mínimo, menina? Muito boa pergunta, vó. Aí a pessoa terá sempre o direito de 100% do benefício. Essas regras que eu disse antes não servem para quem ganha apenas um salário mínimo, tá bom? Então, resumidamente, o benefício da Joana, através de todas as informações que nós dissemos, seria 100% do benefício de R$ 1.303,75, desconsiderando a inflação e considerando que a Joana continuará ganhando R$ 1.500 até poder se aposentar, beleza? Você não está entendendo nada quando eu falo de inflação? Este assunto é para outro vídeo. Se você tiver dúvidas, pode deixar aí na descrição ou mandar por e-mail para nós, que nós podemos fazer algum outro vídeo falando apenas sobre inflação, tá bom? Mas agora um assunto que interessa para a Joana neste momento. Quanto, para ela ter esse direito de 100% do benefício, quanto que terá que ser descontado do salário dela mês a mês? Essa aí é importante. Essas coisas aí de desconto no salário, a gente precisa saber, viu? Bom, para CLTs, que é o caso da Joana, nós temos as seguintes alíquotas que serão descontadas dos salários do trabalhador, como você está vendo aí. Só que o cálculo da alíquota agora, nesta nova regra, será um pouquinho diferente. Não vai ser apenas pegar a porcentagem e tirar do seu salário. Não, será a alíquota efetiva. Vamos para um exemplo para você entender como isso vai funcionar. Se você ganha
o maior salário possível que está aí, que é este aí de R$ 5.839,45, sua alíquota será calculada da seguinte forma. Você vai pegar o salário seu, que é este 5.000 e talalá, menos a faixa anterior, que era quanto? R$3.000, certo? Então, 5.839,45 menos 3.000 e o resultado desta subtração vezes os 14%, que é a alíquota dessa faixa salarial, que no caso, 14% é a mesma coisa que 0,14. Você não está entendendo nada disso? 14% é a mesma coisa que 14%. 14 dividido por 100, que dá 0,14, tá bom? Isso resulta em R$ 397,52, como você está vendo aí. Vai ser só isso daí? Não, menina, não vai ser apenas isso. Como R$ 5.839,45 é o maior salário das alíquotas aí que a gente está relacionando, nós precisamos fazer o mesmo cálculo para todas as outras faixas e somar essas respostas. Aí sim a gente vai saber quanto é o desconto do salário. Bom, a próxima faixa era de 2.000 até 3.000. Então, 3.000 menos 2.000 e o resultado disso vezes a porcentagem desta faixa, que é 12%. Então, vezes 0,12, que dá R$ 120. Bom, a próxima faixa, que vai do salário mínimo, R$ 998 até 2.000. Então, 2.000 menos R$ 998 vezes a porcentagem desta faixa, que é 9%, ou seja, 0,09, que dá R$ 90,18. E, por fim, nós temos a última faixa, que é a do salário mínimo. Então, R$ 998 vezes a porcentagem dessa faixa, que é 7,5%, que é a mesma coisa que 0,075, que dá R$ 74,85. Somando todas essas respostas, nós temos R$ 682,55. Este seria o desconto no salário de quem ganha R$ 5.839,75. Bom, quanto que isto representa em porcentagem? Então, qual seria a alíquota efetiva? Podemos fazer uma regra de 3. Qual é o salário total? R$ 5.839,75. O que é uma porcentagem total? 100%. Qual é o desconto? R$ 682,55. E a porcentagem que isso significa, eu não sei, então vou colocar X. Multiplicando cruzado, lá pela regra de 3, se você não lembra a regra de 3, assiste este vídeo aqui. Multiplicando cruzado e fazendo todo o trabalho matemático que você já sabe fazer, nós vamos ter 11,68%. Ou seja, para um salário de R$ 5.839,75, a alíquota efetiva é de 11,68% e não os 14%, porque nós temos que fazer todo este cálculo aí, tá bom? Este cálculo é muito parecido com o de imposto de renda, tá? Mas e no caso da Joana, que é o caso que nos interessa, não é mesmo? O salário da Joana é de R$ 1.500. R$ 1.500 está em qual faixa? Bom, da faixa que vai do salário mínimo, R$ 998, até R$ 2.000, certo? Bom, então eu vou pegar o salário da Joana, R$ 1.500, menos a faixa anterior, que é de R$ 998. Então, 1.500 menos 998, vezes a porcentagem dessa faixa, que é de 9%. Então, 0,09. Isso resulta em R$ 45,18. E tenho que somar com o cálculo da faixa anterior, que é R$ 998 vezes 7,5%, que nós já calculamos antes, que dá R$ 74,85. Somando estes dois valores, nós temos R$ 120,03. Este seria o desconto do salário da Joana. Mas quanto em porcentagem isto representa no salário da Joana? Em quanto em porcentagem é este desconto nos 1.500 que a Joana recebe? Então, qual é a alíquota efetiva? Vamos à regra de 3. R$ 1.500 é o salário total, que é correspondente a 100%. R$ 120,03 é o desconto, que corresponde a X%. Então, multiplicando cruzado, aplicando a regra de 3 aí, nós vamos ter uma alíquota efetiva de 8%. Beleza? E o que você ia contar no final, minha filha? E bom, como nós já fizemos o que tínhamos prometido, nós temos muito bem lembrado pela minha avó, algo que eu prometi que ia contar no final deste vídeo, que é uma curiosidade para quem está faltando apenas 2 anos ou menos para se aposentar pela regra atual. Se para você está faltando 2 anos ou menos para se aposentar pela regra atual, comenta aqui embaixo. Falta pouco para eu me aposentar. Bom, pela nova regra, talvez não. Porque qual regra de transição você teria que usar? Alguma daquelas que falamos na aula passada? Não, não é nenhuma daquelas regras da aula passada. Para você se aposentar, teria que utilizar a regra do pedágio de 50%. Você lembra da regra de pedágio de 100%? O que era? Era você trabalhar o dobro de tempo. Era trabalhar o que faltava
mais este mesmo tempo de novo, tá bom? O pedágio de 50% serve apenas para quem está faltando 2 anos ou menos para se aposentar. E, por ser de 50%, é o quê? É o tempo que falta para se aposentar, mais 50% deste tempo, ou seja, mais a metade deste tempo. Então, se faltam 2 anos para você se aposentar, você tem que trabalhar 2 anos mais a metade de 2 anos, que é 1 ano. Então, 2 anos mais 1. Então, você teria que trabalhar mais 3 anos. Se para você falta 1 ano para se aposentar, você teria que trabalhar 1 ano mais meio ano, ou seja, 1 ano e meio. Beleza? Mas e se eu for servidor público? Ótima pergunta, vó. Se você é um servidor público e não sabe como calcular sua aposentadoria, assista ao próximo vídeo que nós vamos falar sobre você, sobre as regras da nova reforma da Previdência para você, beleza? Cheia de mistério essa minha neta. Pra que isso? Se inscreve no canal, clica no botãozinho vermelho que está escrito inscrever-se, clica no sininho para receber os novos vídeos desta saga e outros vídeos que teremos neste canal e clica no joinha. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Não perca no próximo vídeo os cálculos da regra da nova Previdência para servidores públicos.